Boa noite, chamuzada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata Celos. Te ajudo a se harmonizar com a sua chama gêmea e manifestar a união. Na nossa live de hoje, falaremos sobre a união. Quando a gente alcança a união com a nossa chama gêmea, a dinâmica chega ao fim? Ela termina? O que vocês acham? Coloquem aí, vocês que já estão aí comigo nos comentários, se vocês acreditam que depois que a gente manifesta a união com a nossa chama, a dinâmica chega ao fim. Pronto, agora eu posso viver, que eu já estou em união com a minha chama, já alcancei o propósito, eu posso simplesmente viver a terceira dimensão ou viver a minha vida com a minha missão concluída, com o meu propósito concluído. Termina ou não termina? Paloma disse que não termina. MK falou também que não termina. Exatamente, Paloma. A dinâmica, ela muda de fase, mas ela não chega ao fim. O fim da dinâmica é alcançado quando nós despertamos totalmente, ou seja, quando nós nos fundimos com a nossa chama gêmea, né? Então, a dinâmica ela muda de estágio, ela passa para uma nova fase e cada união física ela vai ter ali dentro da consciência da dupla, ela vai ter ali os seus desafios ou o seu processo, né? Que não necessariamente vai ser um desafio. Então, eu já cheguei nessa fase onde eu já estou em união com a minha chama, né? E aí a gente está entrando numa outra fase da dinâmica. E aí, tem chamas que quando manifestam, por exemplo, a primeira união, a primeira vez, elas se unem pela primeira vez. E essa união, quando eu falo união, é elas estarem ali se relacionando, tá? Eu não tô necessariamente dizendo que vocês, que a chama vai estar morando junto, casadas, noivos, tá? Mas namorando, ou enfim, namorando o modo de falar, namorando no sentido delas estarem ali juntas, próximas, se encontrando, se relacionando, tá? E aí eu volto a falar para vocês sobre a questão de vocês não ficarem se prendendo ao rótulo, tá? Tem muitas chamas que já estão juntas com a sua contraparte, mas porque elas estão aprisionadas nos conceitos tridimensionais, elas não enxergam que já estão em união. Tá? Ou pelo menos que já está numa fase da união, ou que está se relacionando, tá? E aí fica ali estragando a dinâmica porque fica fazendo questão, exigindo rótulo. Eu já tô um mês me relacionando constantemente com a minha chama, mas ele não me pede namoro. Não interessa se ele não tá pedindo namoro, não tá rolando? Isso aqui importa. Então você tem que ficar girando a energia ali, o maquinário, para aquilo ali ir criando mais intensidade, para os laços irem se estreitando, os laços do ego, desculpa, irem se estreitando cada vez mais. É isso que vocês precisam fazer, e não ficar ali vivendo a dinâmica na cabeça. Não se vive dinâmica no ego, é impossível, tá? Para a dinâmica dar certo, vocês têm que viver a dinâmica no coração. E aí, quando você começa a se relacionar com a sua chama, tem chamas que na primeira manifestação ali da relação, quando elas começam o relacionamento, elas começam ali já a intensificarem o espelhamento. E aí, nesse momento, é imprescindível que a chama estreite ainda mais a conexão com a espiritualidade superior. Tá? Tem chamas que fazem exatamente o contrário. Ficam aqui comigo, acompanhando a Adriane, Lorenzini, acompanhando todos os conteúdos de chama gêmea, fazendo tudo que é possível. Aí consegue uma aproximaçãozinha da chama, se afasta de tudo. Para de consumir os conteúdos, para de fazer as práticas,
para de limpar as energias, para de se aprofundar cada vez mais na consciência do que seja a dinâmica, o que ela precisa continuar alcançando, aí cai na Matrix com a chama, não aguenta o espelhamento multidimensional e há o afastamento de novo e vem uma anéia, a chama vai para outra direção, ela se embanana, se perde toda ali no processo, tá? Então é imprescindível que quando qualquer aproximação com a sua chama, vocês precisam intensificar os laços com a espiritualidade, porque além de vir a interferência do próprio sistema ego de ambas, né, as programações, as memórias, as crenças, vem também interferências externas. Vocês sabem que chama gêmea sofre muito ataque. Eu não tô falando de ataquezinho de inveja do ego humano não, tá? Porque isso daí muitas, como eu, tiramos de letra. Eu me refiro a ataques de entidades multidimensionais que estão lúcidas o suficiente para nos prejudicar e a gente aqui ainda muito adormecidos, nos tornando vulneráveis a essas energias negativadas. Então é imprescindível que a chama feminina, que é que conduz a dinâmica, ela estreite cada vez mais os laços com a espiritualidade. E tem chamas que não conseguem sustentar aquela primeira união da forma como ela gostaria, né? Que foi o meu caso. Quando eu tive a minha primeira união com a minha chama, junto com aquela coisa maravilhosa, vieram muitos espelhamentos, muitas sombras. E aí foi muito desafiador, porque eu me distanciei muito da centelha e fiquei muito perto do ego, e ali houve assim um choque de realidade, enfim, de energia densa. Eu acessei muitas memórias, eu acessei memória de estupro na infância, de outras vidas, eu acessei a memória de aprisionamento da minha chama para comigo, né? Ele me coagindo, uma energia de coação, uma coisa assim muito sombria. Foi muito insuportável, eu tive muitas catarses com ele, eu tive muitos acessos, eu fiz constelações com ele aqui na minha casa. Foi muito difícil, gente, tanto que a gente não conseguiu se manter perto. E aí houve o primeiro afastamento. Agora eu não lembro se o primeiro afastamento foi um afastamento que nós achamos melhor que acontecesse, né? Porque foi o afastamento da constelação, que eu constelei Egito, que eu constelei a minha criança estuprada. Foi uma época que eu estava tendo muita manifestação de furúnculo na minha pele, no meu corpo. Nessa da constelação, eu lembro que ele sentiu a necessidade de se afastar, ele sentiu a necessidade de voltar para o estado dele, para casa dele, e ele falou para mim: não, Renata, tá tudo bem, eu volto e tudo mais, mas eu sinto que eu preciso ir. E ao mesmo tempo que eu sentia aquela necessidade que ele fosse, eu também sentia a dor da falta, né? E aí foi um momento muito difícil que eu e ele constelamos aqui na sala da minha casa, onde eu chorei muito, sentindo muita dor, né, ali relacionada a estupro, e ele sem entender nada, porque a chama masculina, ela muitas vezes ela não tá na mesma sintonia para poder saber o que está acontecendo com os acessos que a gente está tendo, né? E aí foi aí que a gente decidiu, acho que foi na mesma noite, na mesma tarde, acho que foi um sábado à tarde, só eu e ele aqui, assim, sabe? Foi bem difícil esse momento de liberação. E aí ele arrumou as coisas dele e foi. E a gente foi ali se falando e tudo mais, na chamada, e eu muito triste, mas a gente sentia que a gente precisava desse afastamento, né? E aí eu não lembro se a gente ficou 30 dias, eu acho que ficamos uns 30 dias afastados. E aí eu não lembro também se foi nesse momento em que eu senti vontade de realmente me manter mais afastada ali, mais um tempo, eu não lembro. Só sei que eu acho que depois de 30 dias ele retornou, e aí aquela energia daquela sombra já tinha se dissipado muito mesmo, sabe? Quando ele voltou, já voltou numa outra energia,
eu numa outra energia, eu não tava mais sentindo aquela sensação de constrangimento, porque eu me sentia constrangida. Eu tava aqui na minha sala de trabalho, o Paulo na minha sala lá, e eu sentindo ele meio que me espiando energeticamente, sabe? Aquele constrangimento. Foi muito difícil para mim. E para ele também, né? Porque ele dizia, mas eu não tô fazendo nada. Eu falava, Paulo, não tem como eu te explicar, você não tá fazendo nada aqui, né? Mas as memórias, elas estão se manifestando no campo. E engraçado que eu via direitinho a memória de vida passada sincronizada a minha com a dele. Então ele com trauma de traição e eu com trauma da coação, né? E ali minha criança, enfim, é difícil até de explicar. E aí quando ele voltou numa outra configuração, aquela energia não estava mais, e a gente conseguia falar disso de boa. Eu falava para ele, eu perguntava, Paulo, você aquela energia que era insuportável para mim, que me irritava, aquela energia de coação, ela estimulava a minha ira, o pecado capital que eu carrego, que é a ira. E aí eu não estava sentindo mais aquela energia, né? Aí eu sentia ela já com, sei lá, 90%, 80% dissolvida e aqueles 20, 10% ainda ali se esvaindo. E aí eu perguntei para ele se ele também estava sentindo que aquela energia já não estava mais reverberando. Ele falou assim, ainda tem um pouquinho, exatamente um pouquinho que eu estava sentindo. Eu falei, mas já tá dando pra gente permanecer um pouco mais próximo. Porque o que acontece, gente? Sincronicamente, tudo é sincronizado. Eu não sei se vocês, coloquem aí para mim também, se vocês conseguem já identificar a sincronicidade. Eu não estou me referindo de ver horas iguais, de ver o nome da chama em tudo quanto é lugar. Isso é uma sincronicidade para início de dinâmica, tá? Que a gente fica surpreso no início da dinâmica. Quando a gente vai avançando, nós percebemos a sincronicidade da dinâmica, as coisas interligadas. O meu sistema, os meus traumas, as minhas memórias com a dele, com a da contraparte. E aí junta o trauma que ele carrega com o meu trauma, conectado em outras dimensões, em outras frequências. E aí é surreal, é difícil até de explicar, mas eu consigo ver. Tá? Eu consigo ver isso e é muito interessante porque quando a gente consegue ver, a gente consegue trabalhar de forma mais desidentificada, porque isso é imprescindível. Se você estiver alinhando o seu pensamento com a sua memória que está no corpo emocional, aí você se mantém preso na Matrix, né? E na Matrix é na linearidade da terceira dimensão, vidas passadas, por exemplo, tá? E aí, eu lembro que depois disso também houve mais um afastamento, mas esse afastamento, eu acho que eu contei foi o segundo. O primeiro afastamento também foi muito difícil. Isso, esse que aconteceu, que a gente constelou, foi o segundo. O primeiro também tinha muita densidade, né? Foi muito difícil. Aí, nesse primeiro, a gente saiu assim, totalmente brigado de mesmo, e ele foi embora e eu fiquei aqui, bloqueei, ele me bloqueou e eu fiquei, sei lá, acho que uns 30 dias incomunicáveis com ele. E ele entrou numa neia profunda e depois ele me contou os fenômenos que ele vivenciou quando ele já estava indo embora daqui, da minha casa, né? Esse foi o primeiro. E aí depois o segundo ele ainda veio com esse restinho de energia ainda forte e depois, quando a gente se reuniu pela terceira vez, a gente já estava conseguindo estar ali juntos. Por quê? Uma coisa que nós precisamos identificar no processo da dinâmica é a nossa não aceitação da dinâmica. E aí eu não estou me referindo a nível ego inferior, eu não tô falando da mente inferior, não tô falando de você pensar que não aceita. Você aceita na sua mente, mas você não aceita na sua vibração. Você não aceita aquela realidade. Você nega. E eu percebi na nossa terceira aproximação. Sim, Paulo, ainda ofereceram um contratinho pro Paulo. Acho que foi pra quê? Pra me deixar, Paulo? Pra desistir da dinâmica? E aí,
Nessa terceira vez que a gente se reuniu de novo, eu entendi o quanto eu não aceitava o Paulo, o quanto eu julgava o sistema dele, eu julgava as nossas diferenças, né? E era um julgamento consciente, porque quando eu brigava, a gente brigava, era consciente, mas também era uma não aceitação na energia mesmo, né? O tipo assim, cara, isso não vai dar certo, a gente não tem nada a ver, porque eu ficava tentando, o meu ego ficava humanizando a conexão, né? E era muito difícil mesmo. E aí eu entendi, eu tive esse grande insight que você precisa aceitar. Você precisa aceitar primeiro essa realidade que está se apresentando ao seu ego, para que você possa se conectar profundamente com a realidade real que é a divindade que vocês são. Porque é muito difícil, tá? Vocês sabem. A gente volta para 3D. Por mais que eu visite outras dimensões e outras frequências, eu não tô mais lá naquele lugar com ele que eu ia no início. Não consigo ir para aquele lugar. Eu consigo trazer um pouquinho daquele lugar para cá quando a gente está junto. E aí eu busco sempre o olhar do Paulo. Por isso que a minha dinâmica com ele, a gente precisa estar perto, porque perto nós nos entendemos. Quando a gente está longe, não consigo. Por quê? Porque quando está longe, eu percebo que quando está longe, as questões que ele ainda precisa trabalhar, elas são ativadas. E o meu ego, sincronicamente, também é ativado, que eu preciso trabalhar em mim, que é a tolerância, a paciência. E aí, quando ele se afasta, eu percebo o ego dele sentindo o quê? A falta, que é tudo aquilo que eu sentia no início, né? Porque hoje eu já não consigo sentir. Eu quero a minha chama sem carência do ego da minha chama, como eu sentia antes. Mas eu não sofro mais, o meu ego emocional não sofre mais dele estar lá onde ele está, no estado dele, e eu estar aqui e a gente está se falando no telefone. E a gente desligar e eu ir para minha vida fazer as coisas que eu preciso fazer, resolver o que eu preciso resolver, e a gente se encontrar e se ligar depois. Ele não. Ele ainda tem aquela coisa de querer estar o tempo inteiro comigo. Por quê? Paulo tem lua em touro. E o touro é o quê? Apego. Então ele se sente bem estando comigo o tempo inteiro. Quando ele tá longe de mim, ele se sente sozinho, né? Porque eles também carregam as questões dele. E aí, eu entendo que é importante que a gente fique junto, porque quando a gente está junto, sela-se a nossa paz. Vai com calma. Paulo, tá tudo bem, tá? Eu tô tendo cuidado aqui para não mexer com o seu ego. Fica tranquilo, relaxa. Eu já fui pior. Hoje eu tô concentrada. Tem dias que eu sou pior. O Paulo não gosta muito que eu me exponha a gente, principalmente ele. O ego do masculino, vocês sabem. Então, chegou um momento na nossa dinâmica que houve uma inversão de espelhamento. Não que ele deixou de ser a chama masculina, mas ele ficou mais sensível e eu fiquei um pouco mais... eu não vou dizer dura nem fria, mas eu fiquei um pouco mais insensível para o meu ego emocional, né? Até porque... Quando você tá com as suas emoções curadas, as feridas, mas eu ainda carrego outras, como a energia da ira que eu falo pra vocês, impaciência, intolerância, mas a ferida da carência emocional, eu não sinto mais, pelo menos não fortemente, como eu sentia antes. Então, hoje, eu me conecto com o meu feminino, com a minha sensibilidade, de forma criativa. Então eu tô no lado luz dessa conexão feminina com o meu feminino, né? Canalizando coisas. Então eu necessito de estar sozinha em alguns momentos. Por quê? Porque além de eu lidar com a minha chama, eu lido com outras chamas. E eu lido com a 3D. Eu tenho filhas, eu tenho uma casa para cuidar. Então tem momentos que eu sinto que eu não tenho tempo que eu acho necessário para mim, que é a solitude.
para eu meditar ou para eu entrar em estado meditativo. Porque eu consigo, na vigília, estar em estado meditativo, não meditação, mas em estado meditativo. Eu consigo isso, tá? Eu consigo isso, de estar aqui e não deixar que os pensamentos fiquem me dominando. Eu estar presente. Eu consigo isso sozinha, porque eu sozinha, eu permeio muitas dimensões maravilhosas, né? Ah, com a sua chama você não vai não, Renata? Vou, mas são outras. Comigo sozinha são frequências X. Com a minha chama são frequências Y. São altas também, mas são diferentes, né? E ao mesmo tempo que eu vou com ele, eu também fico muito aqui. Eu consigo estar numa zona de conforto aqui. Eu fico extremamente confortável aqui quando a gente está na nossa presença. E eu gosto mais ainda quando eu vou para casa dele. Porque lá aí é só eu e ele, só eu e ele. E eu e ele não existe nada em volta. Um troço meio louco, né? Não existe nada nem ninguém à nossa volta. E a gente faz os nossos passeios, a gente vive a simplicidade, é a coisa mais maravilhosa. A gente se sente em casa, né? Eu reparei que quando eu estava com ele na casa dele, eu dormia e acordava sem aquela energia densa da terceira dimensão, que não adianta, a gente sempre vai acessar. Tem momentos que eu acordo, né, sozinha aqui na minha casa, que eu fico, parece que eu me perco por alguns milésimos de segundo da noção do tempo e espaço. Que dia é, que horas são, onde eu tô, sabe? E isso é desconfortável. E quando eu tô com ele, isso não existe. Eu acordo, ao mesmo tempo que eu não estou nessa realidade, eu estou na realidade real. Olha que louco! Então é muito complexo, né? Então quando você tá com a sua chama, é um outro estágio, é uma outra fase. E aí é por isso que as chamas estão me perguntando: Renata, o que vai mudar na jornada? O que já está mudando na jornada, ou seja, a jornada em si ainda continua acontecendo como ela tem que acontecer para as chamas que estão naquela fase. Mas a jornada já está avançando para uma outra etapa, que é a gente trabalhar com o acesso às frequências superiores. Porque já está mais do que na hora das chamas saírem e soltarem aquela frequência baixa. Porque elas não vão conseguir fazer a transição se elas não começarem a experimentar as frequências mais altas. Amor incondicional, compaixão, aceitação. É o que eu estou trabalhando agora. Eu estou passando por um momento delicado no meu mapa, que é o número 9, fechamento de ciclo. Então, eu estou entendendo perfeitamente o momento que eu estou passando. E por que eu estou conseguindo entender? Porque eu estou conectada cada vez mais com o meu eu superior, né? E aí, o que o meu ego está trabalhando nessa mudança, nesse fechamento de ciclos? Aceitação. Na sua versão máxima. Tá? Porque se você não alcançar essa aceitação, você pode ter certeza que você está no apego, não está na autorresponsabilidade, e aí você percebe o quanto você ainda está distante da quinta dimensão. Então eu tô nesse naipe de fechando ciclos e aprendendo a, de fato, desapegar. Independente do que esteja acontecendo aqui fora, eu estou buscando a neutralidade dentro de mim. Sabe por quê? Porque todas essas transformações que estão acontecendo aqui fora na minha vida, nesse momento do meu número 9, do meu ano pessoal 9, é para que eu possa, de fato, sair definitivamente do karma e entrar
e iniciar no meu Dharma. Mas, como toda mudança e transformação, não é fácil. Por quê? Porque você precisa fazer renúncias, tomar decisões e agir. E se eu conseguir fazer isso na primeira etapa da minha dinâmica, que foi lá no início de tudo, poucos dias antes de encontrar a minha chama, eu consegui renunciar, eu consegui confiar e eu consegui agir na direção daquilo que eu estava sendo impulsionada. Então eu sinto que agora vai acontecer a mesma coisa num outro momento. Ou melhor, a mesma coisa numa outra configuração. Mais uma etapa a ser vencida. É tomar decisões, fazer renúncias, soltar coisas, desapegar, entender o que é prioridade na minha vida e entender e enxergar o quanto eu ainda tenho apego às coisas e às situações de terceira dimensão. E para que eu possa avançar sem danos maiores, tem que haver o quê? Rendição. Meu ego precisa se render e confiar. O meu ego precisa aceitar, soltar que esses fechamentos de ciclos, que muitas vezes nos causam desconforto, ele é para abrir novas portas, para que novos ciclos se abram. Muito melhores que esses que eu estou fechando. E eu consigo, apesar do meu ego sentir, eu consigo também trazer a consciência da gratidão e principalmente da confiança, que é o que muitas chamas precisam trabalhar. Confiar. E você só consegue confiar se você tiver uma conexão mais profunda com o eu superior. Porque sem essa conexão com o eu superior, vocês não conseguem confiar. Vocês não conseguem aceitar, vocês não conseguem confiar, vocês não conseguem agir ou simplesmente deixar acontecer e ter a paciência de aguardar o que o universo quer que você faça, ele te mostrar como agir e não ficar ansiosa para resolver tudo de uma vez só. É muito interessante porque eu consigo vivenciar tudo isso ao mesmo tempo dentro de mim. Eu consigo. E ter a chama do lado, sem essa necessidade de fuga do ego, né? Porque o ego ele quer se agarrar em coisas, pessoas, na chama. Eu percebo o meu ego tentando buscar algo para se agarrar. Só que eu não admito que ele faça isso. Então ele olha para as coisas não para se agarrar, mas para reconhecer essas coisas de valor que existe ao nosso redor. Pessoas, a chama, não como um mecanismo de fuga para você correr e fugir daquela transformação, mas para você saber que aquilo está acontecendo para que você alcance algo muito maior. Mas para que você faça isso, você tem que soltar. Apego é de tudo. E aí a gente percebe o quão somos apegados ainda. Tudo aquilo que a gente tem para chamar de nosso é apego. Minha casa, meu carro, minha mesa, meu copo, meu celular. E aí quando você entende que você não que você não tenha que olhar com gratidão para aquilo, mas sem apego,
Olhar com muita gratidão, sem apego. Se alguma energia foi direcionada para aquela coisa, para que você pudesse ser poupada de algo, você olhar, enxergar e falar, ok, vamos trabalhar para que aquilo dali seja recuperado. Vamos trabalhar, vamos botar energia, vamos fazer acontecer, por quê? Não foi nada. Embora aquilo esteja acontecendo, você continua sendo abundante. Você continua conectado com algo que está te guiando para algo maior. E aí você entende o ursinho sendo tirado de você, menor, porque está chegando maior? E se você ficar olhando o ursinho menor, chateada que ele tem que ser que você tem que soltar ele, porque você gosta muito dele, e ele já está rasgado, ou quando você abre ele, ele já estava cheio de bichinho ali dentro, você fala, caramba, solta. Com gratidão. Porque eu consigo sobreviver sem o ursinho. E quando eu mostrar pra vida que eu consigo viver sem aquele ursinho, vai chegar um ursão. Porque eu preciso treinar o desapego. Então as coisas, elas carregam um valor por si só. Tudo tem valor. As coisas, os objetos têm valor. O apego é que é uma ilusão. Então a gente deve dar valor às coisas, dar valor a tudo, porém sem se apegar a nada. Pessoas, coisas, esse bloquinho aqui, ele tem valor, ele é útil, mas eu não posso ficar chorando porque ele caiu dentro da água, por exemplo, e estragou. Eu vou olhar, caramba, vou reconhecer que ele estragou, mas depois eu compro outro bloquinho. Aconteceu, não foi por falta de cuidado, foi porque você está aprendendo a lidar com o bloquinho. O bloquinho caiu da sua mão e quebrou, e molhou. E é você se permitir, aprender a experimentar, aprender a lidar com aquilo, com as coisas, sem se apegar, porque se você se apega e você tem medo de lidar com aquilo, porque você não sabe se você vai saber lidar, você nunca vai conseguir avançar. Então, dentro de mim está nesse ano pessoal 9, essas coisas se manifestando. Essa consciência se manifestando. De, eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu não devia ter investido nisso. Mas se você não faz esse movimento, você não aprende. Mas você fez isso e você entendeu que você pode fazer mais e mais de outra forma. Aquela forma, não, mas de uma forma muito mais sofisticada, muito mais sábia, muito mais safa. Então, hoje, eu quero, depois de tudo que eu passei no meu processo da dinâmica, tanta dor, tanto desafio, tanta renúncia, hoje eu entendo o valor de se estar em paz. E isso graças à minha coragem de desvendar o mistério que seja essa conexão de chamas gêmeas. Se eu não tivesse abraçado essa dinâmica com confiança, se eu não tivesse me rendido à espiritualidade, se eu não tivesse tomado a autorresponsabilidade, principalmente se eu não tivesse aceitado, eu não teria chegado onde eu cheguei, na união com o Paulo Minha Chama. E é real.
porque a gente não consegue ficar separado. É um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor inexplicável, onde você olha para sua chama e consegue enxergar além de tudo aquilo. E você olha ela ali, ela só dela existir, você já se sente feliz. E aí você lembra daquele vazio que você sempre sentiu e que ele não existe mais. E você lembra e você toma consciência do poder que vocês possuem. E aí vem aquela vontade de criar e fazer e acontecer, e expandir e se jogar. Não vou chorar não, Paulo. Paulo não gosta de ver eu chorando não. Se eu choro perto do Paulo, o Paulo fica desesperado. Vai falar, para de chorar, para de chorar. Não chora não, para de chorar. Ele fica tentando segurar sei lá o que perto de mim. Não vou chorar não. Não tô emocionadinha. Tô confortável. É por isso que é importante vocês compreenderem a necessidade de vocês estarem se trabalhando, e quando vocês sentirem que vocês precisam de ajuda, vocês buscarem por essa ajuda. Vocês não deixar o ego mental acreditar naquela realidade que está se manifestando, que é consequência de karmas passados. Você não pode mudar essa realidade que está se apresentando, mas você deve aceitá-la, porque ao aceitá-la, você começa a acessar como você faz para ressignificá-la mais rapidamente dentro de você e, consequentemente, libertar sua contraparte. Eu venho atendendo chamas gêmeas ao longo... Hoje é o quê? Hoje é dia 30. Amanhã faremos 4 anos de dinâmica, eu e Paulo. Eu venho há 3 anos e meio, mais ou menos, atendendo chamas gêmeas. E já passaram pelos meus atendimentos muitas chamas. Umas quase 1000 chamas, eu posso dizer no geralzão, né? Porque eu comecei com os atendimentos individuais, com a mesa, aí depois jornada, mentoria, né? Tudo junto, chamas que vêm, ficam um tempo, chamas que vêm, vai, que fazem os trabalhos, vai embora e depois volta. Muitas chamas eu vi desaparecer, sumir, desistir do processo. Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha de 2 chamas que eu conseguia ajudá-las a iniciarem na missão de alma delas, e elas estavam vivendo escassez, e elas simplesmente abortaram a missão e voltaram para competir na Matrix. E aí eu falo, por isso que eu falo que o ego é burro. E aí eu digo para vocês, eu duvido que elas estejam felizes e bem-sucedidas, mas elas estão muito bem anestesiadas, isso eu não tenho dúvida. Isso acontece muito. De vez em quando eu dou umas fuçadinhas no Instagram para achar elas. Algumas ainda seguem o Paulo, não me seguem mais, porque não querem saber mais de chama gêmea. Outras vêm nos meus stories de vez em quando ver como é que tá a minha dinâmica, né? Saber um pouco, porque nunca deixa de esquecer. Melhor, nunca esquece totalmente, né? Abandona a missão, mas não esquece totalmente. E outras desaparecem, se anestesiam de novo na Matrix. E eu tô aqui com a minha chama. Chamas e chamas vieram e foram embora, e eu permaneci no meu propósito. E hoje eu tô aqui, eu não volto para trás. Tudo que eu fizer, por mais absurdo que possa parecer, sempre será a favor da minha dinâmica.
Porque às vezes aos olhos do ego parece que a gente está andando contra, né? Mas não. Porém, é imprescindível que a gente se renda. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, eu trago a Jornada do Despertar das Chamas Gêmeas, que é um lugar, uma iniciação onde vocês podem se aprofundar mais no tema Chamas Gêmeas e no processo de vocês através do autoconhecimento e da desconstrução do sistema ego humano. Porque muitas chamas trabalham as energias, mas pouquíssimas chamas trabalham a maior barreira da materialização dessa união aqui na terceira dimensão, que é o sistema ego. Porque estão todas presas em algum nível nas crenças tridimensionais. E a desconstrução desse modus operandi da Matrix foi o que eu descobri e apliquei no meu processo. Porque não é que isso tudo que está aqui na Matrix não seja verdade. É verdade, porém não é a única. Existe algo superior ao modus operandi da Matrix. A casamento, a família. Existe algo além. E para que você possa acessar esse algo além, você vai precisar atravessar essa barreira dessa crença de que o casamento é muito importante, é tudo que existe de mais importante. Hoje eu sei que o mais importante é eu expandir a minha consciência o suficiente para que eu possa me desidentificar do meu sistema ego e conseguir me libertar da Matrix, porque a ascensão é individual. O despertar é individual. E eu não vou ficar me limitando às inconsciências. Eu não vou deixar de ascender por conta do outro não estar desejando na intenção de ascender. Porque todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém começa a salvar o mundo a partir de si. Ah, eu quero muito viver em quinta dimensão. Entre você em quinta dimensão primeiro. Ah, a humanidade está doente. Cure-se primeiro, porque você é um grão de areia humano. E se todo grão de areia humano olhasse para si, para se tornar melhor, todo mundo entraria em quinta dimensão. Mas o ego, ele só olha para fora, ele nunca está disposto a olhar para dentro. E eu só consegui manifestar a união e me harmonizar com a minha chama, porque eu me harmonizei, estou me harmonizando cada vez mais depois de manifestar a união. Porque eu mergulho dentro de mim. Não é preciso estar perfeito, curado para manifestar a união. Mero engano. Você vai ficar esperando sentada você se curar para manifestar a união. Você precisa estar vivendo a dinâmica para que a cura seja possível se manifestar. Você não se afasta, se cura para depois voltar para sua chama. Você se rende à dinâmica, você mergulha nela através da aceitação, da entrega, das renúncias, se joga nela, na direção da sua chama, recebendo os espelhamentos, enfrentando o seu espelho, criando intimidade com você mesmo através do espelho, para que você possa, de fato, se harmonizar com ela. Então, primeiro você enfrenta o desafio para depois você conseguir saber lidar com ele. Você não se prepara para o desafio. Você aprende a lidar com o desafio vivendo ele. É isso que o ego humano, por isso que o ego humano não se alinha à verdade, não se alinha
ao fluxo, porque ele quer viver o antifluxo. Primeiro, eu preciso estar pronta para depois manifestar a união ou procurar a minha chama. Você só se apronta se enfrentar a dinâmica, se enfrentar o espelho. É o espelho que te apronta. É o espelhamento que te apronta. É enfrentar você no espelho, você mesmo na direção do espelho, é que você vai se aprontando. Não caiam nessa armadilha de achar que vocês primeiro se aprontam para depois de estarem prontinha, vocês irem na bandeja com laço vermelho para a chama ou a chama ser trazida para vocês na bandeja com laço vermelho. A dinâmica ela é conquistada diariamente através de aceitação, renúncia e desconstrução da Matrix. O resto é anestésico. Então a jornada, dentro da jornada, vocês recebem os ensinamentos, vocês recebem as orientações, vocês recebem também as terapias energéticas, porque é um processo. Lá eu consigo mostrar para vocês outra realidade além da Matrix. Por isso é importante participar da jornada. Eu tô com a promoção para vocês entrarem na jornada por 497. De 997 por 497. É uma grande oportunidade. Mas sabe por que muitas chamas resistem ainda? Porque não querem aceitar. Ah não, Renata, eu aceito, eu sei que ele é a minha chama. Você sabe que ele é a sua chama, você aceita que ele é a sua chama? Aqui, não aqui. E muitas vezes você vai perceber que nem aqui. Aqui você aceita quando você olha e vê a sua chama. Mas quando você vai negando o que você está vendo no espelho, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, eu sinto isso, ele faz isso e acontece isso, é não aceitação. A cada rejeição que você tem para com a sua chama é a não aceitação. E aí você acha que está aceitando, mas não é aqui, é aqui. É o sentimento de rejeição. É o sentimento de não aceitação. Você percebe que você não aceita pela sua fala em relação a ele, por exemplo, a ela. E a importância de se enfrentar o espelho para que você consiga se enxergar. É fundamental o espelhamento. É fundamental ter contato, ter aproximação com a chama. Renata, mas eu tô bloqueada. Renata, mas eu não tô. Mas você deu o seu jeito de dissolver esse bloqueio dentro de você através do autoconhecimento. Porque é assim, tá? Você pode estar bloqueada há meses. E de repente você vira uma chave dentro de você, a tua chama no outro dia ou na mesma hora te manda mensagem. E aí teu ego fica: meu Deus, como assim? Eu achei que ele não ia mais me procurar. 7 meses bloqueado. Porque houve uma virada de chave em você que permitiu o espelho se aproximar mais um pouco. E aí você mergulha nele. Porque é o lugar mais seguro, é você. Eu vou aceitar que a minha chama me xingue. Xingar quem? Teu ego? Treina no espelho, manda teu ego. Não vou xingar que vou botar essa live lá no YouTube. Consegui me segurar! Yeah! Consegui não falar um palavrão. Vai pro espelho, começa a se xingar. Porque eu tenho que ter amor próprio, porque eu não posso ser maltratada. Quem? Meu ego? Se lasque, meu ego. Meu ego tem que aprender a ser forte. Forte para não deixar entrar, para me proteger, não para me prender.
Então o que vem de fora não me atinge porque o meu ego, ele é forte o suficiente para não deixar entrar na emoção. Mas ele é meu aliado para deixar sair de mim. O amor incondicional, a alegria, a compaixão, entende? Então o ego é meu escravo, é escravo do meu eu sou, é servente do meu eu sou. Então ele me protege do que vem de fora e é meu aliado quando eu quero que saia alguma coisa de dentro dele, de mim, através dele. Isso tudo vocês vão aprendendo a tomar ciência, a se conhecer dentro da jornada, porque eu mostro isso para vocês. Eu mostro que a porta é aberta de dentro para fora. Lá eu mostro a necessidade de vocês aceitarem, serem autorresponsáveis, se conectarem com a verdade, ter bom senso, se enxergarem. Só que eu ensino vocês a fazerem isso sem culpa, porque muitas vezes o ego foge do autoconhecimento porque ele não quer lidar com a própria culpa. Porque a maioria dos egos, se sentem culpados, constrangidos. E isso é horrível. E eu lá vou ensinando vocês a aceitarem a própria sombra sem culpar, sem se culpar. Por que adianta? Tu se culpa, mas não muda? Eu não me culpo. Quando eu reconheço uma sombra minha, eu mudo. Não perco meu tempo me culpando. Por quê? Porque eu ajudo vocês a levarem consciência para o ego que é burro. O ego burro precisa tomar consciência através de perguntas chaves, de reflexões, trazer perguntas, fazer um diálogo inteligente, um diálogo interno inteligente. Eu postei lá nos stories também para que vocês me sigam na minha página, no meu perfil novo, Mesa Quântica Metatronos 2024, que é a ferramenta que eu canalizei para a gente já começar a trabalhar a ativação dos códigos de luz, das virtudes, das frequências superiores, tá? Então, eu coloquei também sobre as mesas os trabalhos individuais que eu faço com a mesa multidimensional arcturiana, que é o trabalho de quebra de magia, feitiços, amarrações, e também a ativação dos códigos sagrados que eu atendo com a ferramenta da mesa quântica Metatronos. Aí eu trouxe uma promoção para quebra de magia, né? Eu tô dando um descontão no atendimento individual também com a mesa multidimensional arcturiana para quebra de magia através de quê? Da frequência do amor incondicional. Porque a gente precisa sair da dualidade. Como que se quebra uma magia? Saindo da dualidade. Enquanto houver guerra, positivo, negativo, luz e sombra, enquanto ficar nesse movimento dual, quer quebrar definitivamente, neutralidade. Neutralize. Então, através da frequência do amor incondicional, é limpa essa. E Renata, como que você faz isso? Na mesa eu faço esse trabalho e eu acesso a frequência do amor incondicional. É a vibração com que eu atuo no trabalho. É que desfaz. É a frequência que eu coloco, eu não polarizo, eu não me emociono, eu não odeio quem fez a magia. Eu entendo, porque eu sei o que está por trás daquela magia. Eu sei o início de onde ela começou, o ponto de partida é você. Por isso que você se sente impulsionado para correr atrás de limpar a sua chama, porque você colocou aquela parte sua ali dentro, presa naquelas condições. A magia que a tua chama está recebendo, você um dia emanou para ela e essa energia dessa magia está reverberando. E aí, a magia que ele recebe hoje, que você também recebe de efeito rebote, né? Porque você, aquela magia feita para tua chama também te prejudica. Porque ela é autossustentada naquela primeira que você deu início. Sincronizou. Você está sofrendo o efeito
da magia que um dia você mandou para o universo e agora está voltando para você de forma indireta através da sua chama. E aí as chamas perguntam: Renata, como eu sei que a minha chama está com magia? Várias formas. Você sente. Você sonha com a tua chama te pedindo ajuda. Ou alguém te fala. Você vai jogar um tarô para saber da tua chama tá magiada. E aí você fica aflita. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Aí o ego fala assim: por quê que eu tenho que fazer alguma coisa? Ele tá com aquela pessoa, ele que sofreu a magia, ele que fique pra lá, ele que desfaça. Só que você não tá consciente que a base daquela magia tá sustentada em você, que você fez lá atrás. E aquilo também é um espelho. Por isso é você que tem que limpar. Para você libertar você daquele efeito, daquela magia que aquela pessoa está direcionando para a tua chama. Eu faço esse trabalho também para minha. Porque eu também percebo magia no campo meu e da minha chama. Porque eu sei eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fui capaz de fazer. Eu sei o meu poder de fazer. Hoje eu estou acessando o poder da luz que eu faço, mas é na mesma proporção. Então eu vejo a puta de sombra que eu fui. Então eu tenho que limpar. Se eu não vibrasse essa autorresponsabilidade, eu não ia ter me dado conta da minha responsabilidade no campo do Paulo. Vocês acham que eu me joguei, eu renunciei toda a minha vida pela dinâmica só porque o meu ego estava de 4 pelo Paulo? Não. Porque no meu íntimo, hoje eu sei que eu já sentia o meu dever de resgatar a minha chama. Porque sou eu. Não era um desejo só de ter o ego. Ai, eu quero o ego dele porque eu quero casar, eu quero ter filho. Ai, meu Deus. Não. É uma energia de amor, de poder pessoal, de poder fazer acontecer ou desfazer a merda que eu fiz. Lá, sai um palavrãozinho. Lá, Egito. Então eu vim resgatar a mim através do Paulo. Então eu tive que renunciar ao meu ego para resgatar a minha alma, a minha essência, a minha divindade, que está ali sendo representada no Paulo. Eu tive que confiar muito para conseguir isso. Eu tive que confiar muito. Porque é um tiro é um tiro às cegas. Você entra na dinâmica, você fica perdida. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Isso é loucura? Não, peraí, o ego quer se manter ali. Eu me joguei. Porque eu falei, não, eu vou confiar no que eu tô sentindo, eu vou me jogar. Graças a essa entrega, eu hoje consigo acessar tanta coisa que eu consigo acessar, entender tanta coisa na dinâmica, não só na minha dinâmica, como na dinâmica de muitas de vocês. Porque a minha consciência de saber, de perceber, de conseguir enxergar, eu consigo ver, entende? Eu consigo ver, eu consigo vislumbrar. Essa palavra tá muito forte, porque eu fico vislumbrando um monte de coisa. E aí eu vejo o quanto eu fui corajosa de confiar sem enxergar antes e fazer movimentos sem ver. E hoje eu consigo ver. E aí se confirma que eu estava no caminho certo. Por isso eu manifestei a união. Porque eu fiz tudo diferente que a boiada de chama gêmea vem fazendo. Me desculpe.
mas é um monte de chama gêmea remoendo a dinâmica até que chega um ponto que, eu vou largar isso pra lá, isso é loucura, isso é ilusão. E aí solta, e aí se acomoda de novo, se rende à Matrix de novo. Eu não. Eu não. O universo não dá ponto sem nó. O universo está sempre direcionando tudo ao nosso bem. Ele não ia fazer essa transformação na minha vida para eu ficar decadente. Não. Eu posso escolher decair. Ou eu posso confiar e subir no foguete. É escolha. Tem um monte de chama que pelo orgulho opta por abandonar. Eu não. Cansei, às vezes ainda me canso um pouco. Hoje mesmo eu falei pra lá, eu tô cansada da dinâmica. Mas eu tô cansada da dinâmica. Eu não tô cansada da chama, da gente. Porque eu quero mais é conseguir fazer a transição de terceira para quinta totalmente. Eu quero fazer isso. Mas para isso eu preciso fechar ciclos, é o que eu tô fazendo. Renunciar de novo mais coisas. Abrir mão de mais coisas e me entregar ainda mais para a espiritualidade. Me juntar definitivamente com a minha chama, fisicamente, para que juntos a gente possa juntar as nossas energias e amadurecendo o nosso ego mais, se entregar para o que a gente pode trazer. Estou me preparando para isso. Fiquei muito tempo ali, conduzindo ali, tentando fazer o resgate das chamas. Algumas estão se resgatando, mas muitas não querem. Estão resistindo ainda, estão resistentes. E aí eu já estou indo para um outro nível. E aí eu faço o convite. Querem ir para o outro nível? Não, eu quero. Então agora é o momento da gente sentir. Sentir se conectar com vibrações altas de fato, lúcida do sistema ego, desconstruindo o padrão tridimensional dentro de nós. Tá? Então, como você sabe também que a tua chama está magiada? Sempre vai estar, mas você sente. Alguém pode te confirmar num jogo de tarô, né? Enfim, num atendimento, num registro acástico, alguém pode ver e aí confirma para você e aí você pode desfazer esses trabalhos, tá? E aí eu trouxe também uma grande promoção para esse trabalho da quebra de magia, tá? Tô dando um desconto de R$100 nesse trabalho, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eu senti esse chamado para que vocês possam ter essa oportunidade de desfazer isso, tá? E aí você vai sentir no campo da dinâmica um peso saindo, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu vou encerrar, que eu ainda tenho atendimento hoje. Cadê? As chamas gêmeas são almas antigas? Bota antiga nisso, são almas primárias. Primárias. Tua voz está muito diferente. Sim, é o bug do Instagram. Vocês estão falando que querem o quê? Querem a mesa da quebra de magia ou a jornada? Independente do que vocês queiram, magia mole. Mesa ou jornada, só vocês me chamarem no Instagram. Mas a jornada vocês conseguem entrar no link que tá na bio do Instagram, tá? Eu já tô encerrando a jornada por 497. Eu vou só, enfim, finalizar essa promoção que vai ficar por tempo limitado do atendimento da quebra de magia e vou fechar a jornada e vou fechar a quebra de magia e vai voltar pro preço normal, tá bom? Então é só me chamar no direct para saber da mesa quebra de magia e para entrar na jornada é só vocês acessarem o link que está na bio do Instagram, entrarem no grupo VIP do WhatsApp, que lá eu passo as informações de como vocês fazem para entrar, valor, tudo que vocês vão receber dentro da jornada lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
Quero, a Deia falou. Deia, é só me chamar no direct ou entrar no link da bio do Instagram. Verdade, mas amo sua autenticidade. Renata, se eu trabalhar o amor próprio, minha chama vai se aproximar de mim? Não, você tem que trabalhar as suas virtudes. Não, amor próprio, você vai achar que está trabalhando o amor próprio, na verdade você está só disfarçando com orgulho ferido. Amor próprio é amor incondicional. A Renata, minha xará, Renata Barbosa disse que quer a mesa, quer a jornada, me chama no direct. Estou fazendo as mesas direitinho, maravilha, Isabelle. Renata Barbosa, sonhei com ele me pedindo ajuda mais de uma vez e acordo com o coração muito acelerado, como nunca senti igual. É o resgate, vocês têm que resgatar a contraparte. Tem que limpar o campo de vocês que está reverberando no campo dela. Porque é vocês, né, gente? Não se esqueça, só que a gente esquece. Estou em estado de gratidão, vibro amor incondicional, perdão, cura, aceitação. Os processos estão acontecendo. Sim, fico na cama sempre que minha chama está magoada e a necessidade de limpar é maior que eu. Exatamente, porque é você, né? Renata, quero saber o estado de rendição. Existe o? Não entendi. Thalita. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí procurar, sorrir para não chorar. E se alguém for por mim perguntar, diga-me que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Ele me enviou esta música. Olha que legal. Cadê? É verdade que o casal de chamas gêmeas tem um casal de mentores que ajuda a dinâmica? Tem, os seus eus superiores. Ou melhor, o eu superior. Tá? As chamas gêmeas, escutem uma coisa, tá? Chamas gêmeas elas são almas poderosas, todas as almas são. As chamas gêmeas, elas já carregam uma consciência superior muito forte. Então, é o eu superior delas que guia elas mesmas. Mas claro que existem entidades, seres que vão nos auxiliando enquanto a gente aqui não está lúcida. Por exemplo, os arcturianos, eles ajudaram muito no início da minha dinâmica e com certeza continuam me auxiliando. Porém, hoje eu já estou mais consciente para o meu eu superior e eu já percebo a guiança do meu eu superior, não necessariamente mentores. As chamas que ainda estão identificadas com mentores são chamas que ainda estão muito distantes do seu próprio eu superior, porque o seu eu superior é a centelha que guia o teu sistema ego robozinho. A chama que ainda chama, porque o meu mentor, ela tá longe dela mesma. É o ego que está sendo mentorado por alguma entidade fora, né? Menos a centelha. Claro que aqui, lembra que eu falei para vocês os Exus, Pombogiros, Pombagira, os arcturianos são entidades que nos auxiliam muito, mas você precisa se conectar com a sua mentoria master, raiz, é o seu eu superior, porque é ele que te guia. Ou você acha que outro espírito vai ficar ali de babá de você? Outro espírito vai cuidar dele. Você, o teu eu superior, é seu. É ele que vai reger você e a sua chama. Então você tem que se conectar diretamente com ele. Os arcturianos, eles vieram, por exemplo, para me trazer a frequência do amor incondicional, para ajudar o meu avatar humano a se preparar para a expansão do meu eu superior. Então, claro que nós somos ajudados, mas daí ficar criando o rótulo de que mentores, sim, depende da consciência que você tá. Você tá nessa consciência mais inconsciente, você precisa de ajuda de alguém e você vai se identificar com algo que não seja você. Agora, quando você já tá conectado com a verdade, mano, é teu eu superior. Quem me intui? Eu superior, me conecto com o Osho? Claro que eu me conecto com o Osho. Porque o Osho vem me abastecer, o meu ego.
Ele vem aqui consolar o meu ego humano. Então o mentor, ele tá mais aqui embaixo, ele desce até você para você, ele faz esse espelhamento. Mas quando é a guiança, é teu eu superior. Você precisa tomar posse do seu eu superior. É você com você. Entende? Virtude. Renata, eu posso limpar magias se sentir no campo do DM? Pode, mas como que você vai limpar as magias no campo do DM? Se você tiver alguma habilidade para quebra de magia, claro que sim. Rendição não é sofrer e esperar pela chama, é esperar vivendo a vida normal. Rendição para sua divindade. Não é rendição para chama. Rendição para chama é a rendição para sua divindade que está dentro dela, que ela está te espelhando. Mas se render ao eu superior. É deixar as vontades e os desejos do ego de lado e servir, fazer o que o teu eu superior quer. O meu eu superior, ele quis que eu me jogasse na dinâmica, que eu enfrentasse a minha sombra no espelho para eu conseguir alcançar minha divindade através daquele espelho. E eu me rendi. Por isso que eu tô com a minha chama. Porque eu me rendi. Eu não fiquei, ai não, não quero, eu quero uma alma gêmea. Ai, eu quero ser milionária. Ai, o que o meu ego quer? O meu ego quer 3 filhos. Ai, eu quero ser mãe. Ai, Renata, eu quero ser mãe. Aí larga a dinâmica e vai lá ter filho. Onde que ter filhos tá acima da sua ascensão? É para você ver quanto que o ego tá distante do eu superior. Porque eu quero me libertar da Terra, já tive filho em tantas vidas, tive nessa antes de despertar para a dinâmica. Agora que eu despertei para a dinâmica, eu não quero filho. Porque não é hoje, pelo menos, não é a minha missão trazer nenhum avatar através do meu ego. O meu eu superior não quer trazer nenhum avatar. Se ele quiser, eu vou mudar de opinião, porque o meu ego está rendido à minha centelha. Entendeu o que é rendição? O eu superior determina e o meu ego obedece. Simples assim, isso é rendição. Estou em busca de melhorar meu relacionamento com a chama? O DM tem noção da dinâmica mesmo sem ser espiritualizado? Mais ou menos, depende. Conforme você precisa entender que conforme você vai despertando, o DM vai manifestando a espiritualidade aqui. É como se ele fosse acordando mesmo. Começa a falar como se já soubesse. É isso. Porque ele vai só ancorando. Te amo, Isa. Beijo. Por que muitas chamas têm distância geográfica? As diferenças que tem. Talvez para elas... Não sei dizer se isso foi interferência dos negativados. Não sei se isso tem a ver com... elas mesmas estarem espalhadas para ancorar energia, não sei te dizer essa informação. Com certeza, como fazer o espelhamento de luz para a minha chama? Como sei que é o momento? Você precisa se tornar luz. Você não precisa se preocupar em espelhar a luz para a sua chama, você precisa se preocupar em se tornar luz. Se tornando luz, o espelhamento para ele da luz já vai estar acontecendo. Olha o Paulo já consertando. Minha chama, não meu chama. Renata, pode me esclarecer sobre chama gêmea? Ainda não está claro para mim. Não. O quê? Você está em dinâmica há quanto tempo? Você ainda não sabe o que é chama gêmea e você vai ter que assistir no YouTube, assistir conteúdos para que você possa entender quais são as características de uma dinâmica de chama gêmea. Porque não tem como eu te provar. Tem como eu te mostrar quais são as características. Distância geográfica, diferença de idade, mas também não é uma regra. Você sabe que você encontrou a sua chama quando você tem um baque. Tua vida vira do avesso, você fica enlouquecida pelaquela pessoa. Isso é um despertar através de uma dinâmica de chama gêmea. Vou encerrar, hein? Valeu, Paulo. Se não sabe o que é chama gêmea, é porque não tá vivendo. Ou tá negando, né? O propósito. Que é isso, propósito? É de propósito! O
que vocês colocam no perfil. É de propósito transcender. Que bonitinho. Gostei desse nome. É de propósito. É isso mesmo? Propósito. Eu não aguento. É de propósito. Olha esse, Paulo. Eu e o Paulo, a gente fica assim, brincando com essas coisas. O Paulo fica falando meu chama. Olha esse perfil. É de propósito. Que fofo. É de propósito. A minha... Ai, olha o Paulo Lima aí. E aí, Paulo, como tu tá, meu irmão? Está mal hoje? Ah, tá perversa hoje? Minha chama é meu amigo, mas ele não fala mais comigo. Ai, gente, eu não aguento vocês, viu? De propósito transcender. Gostei desse nome, é de propósito. É isso, chamuzada. Vou lá que eu vou atender. Vou atender ainda hoje, né? Levar direcionamento para as chamas. Até rimou, Paulo? O quê? É de propósito? Aí, Anne, conheço meu chama gêmea. Não, você conhece a sua chama gêmea. Minha chama gêmea. Beijo, propósito. Te amo também. Beijo, Glauce. Minha chama, ou até o recantinho falando. Minha chama, não é meu chama. Tá com medo de pensarem que teu chama é mulher? E se for, já limpa isso. Minha chama, chama é chama, é fogo, tá? É minha, é feminino que fala. Minha chama, não é meu chama, não. É minha chama, chama fogo. De tanto ver as DF falar meu chama, eu tô quase falando igual. Ironi, não vem não, Ironi. Ironi tá lá com a gente lá na jornada. Não vem não, Ironi. Não vem com meu chama não, que eu vou cortar lá, minha chama. Ai, gratidão, Maria de Lourdes. Gratidão, Marchola. Olha esse também, Marchola 81. Minha chama, isso aí. É isso, chamuzada. Dá vontade de ficar aqui com vocês rendendo. Logo, logo meu chamu também vai estar aqui pertinho de mim. Vai estar chegando. É isso. Beijo pra vocês. Então, não esqueçam, quem quiser participar da jornada por 497, link na bio do Instagram. É só entrar no grupo VIP, que lá eu passo as informações do que vocês vão receber dentro da jornada. Querem fazer a mesa de quebra de magia ou atendimento com a mesa Metatronos para ativar? A mesa Metatronos ativa códigos sagrados, missão de alma, arquétipos, mais o que? Sigilos, geometrias sagradas, tá? É só vocês me chamarem no WhatsApp, no meu WhatsApp, tá? E aí eu no direct, se vocês não conseguirem encontrar o link do meu WhatsApp. E para fazer a mesa de quebra de magia também. A mesa de quebra de magia tá numa promoção de um descontão de R$100. Então é agora e não vou deixar muito tempo também não. É só essa semana, eu tô com pouco horário já, tá? Eu já tô quase que com os meus horários completos até sexta-feira. Então corre que ainda dá tempo para vocês desfazerem a magia aí no campo da dinâmica, tá bom? Da sua chama. Beijo pra vocês, muita gratidão. Qual o seu YouTube? Nova Humana? O Despertar das Chamas... Não, é Despertar das Chamas Gêmeas. É, O Despertar das Chamas Gêmeas, porque Despertar das Chamas Gêmeas é aqui no Instagram. Meu YouTube, meu canal é O Despertar das Chamas Gêmeas. Vai lá, tem muitos vídeos lá, falando desde o início da minha dinâmica, tá? Detalhadamente o que eu senti, o que eu vivi, como foi. Eu sinto que, se eu não me engano, eu fui uma das primeiras a começar a falar lá sobre os bloqueios nas redes sociais. Ninguém falava, ficava todo mundo quietinho. Eu que falei lá, olha, minha chama começou a me bloquear, me bloqueava no WhatsApp, eu comecei a me viciar no tarô, eu comecei a eu falar lá e todo mundo se identificando. Ninguém fala nada. Eu exponho lá a minha dinâmica e o Paulo botando em risco a minha própria dinâmica, porque o Paulo não gosta, tá? Que eu exponha, e ainda assim colocava minha dinâmica em risco dele ficar bravo comigo e sumir, mas eu contava lá tudo que eu podia, até o que eu não podia, tá bom? Beijo pra vocês, muita gratidão, até a próxima, tchau, tchau.